Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado pela sua audiência. Mais uma vez nos encontramos no nosso compromisso semanal, toda sexta-feira, que estamos para refletir sobre um aspecto da nossa fé católica apostólica romana. Nós estamos dando continuidade hoje a uma série de programas. Na verdade, este é o 8º programa dedicado ao tema das obras de misericórdia. Estamos no Ano Santo da Misericórdia, instituído e inaugurado por Papa Francisco, com a bula Misericordiae Vultus, ano que teve início no dia 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria do ano passado, está em andamento e se encerrará na solenidade de Cristo Rei em novembro deste ano de 2016. Papa Francisco pede na bula Misericordiae Vultus que nós reflitamos sobre as obras de misericórdia, que são 14, obras de misericórdia corporais, 7, obras de misericórdia espirituais, também 7. E essa reflexão é uma forma de despertar a nossa consciência para a prática daquela que é a prerrogativa mais bonita, mais bela de Deus Todo-Poderoso, que é rico em misericórdia, a misericórdia. Já dedicamos 7 programas às 7 obras de misericórdia espirituais. Hoje vamos falar da 3ª obra de misericórdia corporal. Os 2 anteriores programas foram dedicados às 2 primeiras obras de misericórdia corporais. Vamos à relação dessas obras. As obras de misericórdia corporais são dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, assistir aos enfermos, visitar os presos e enterrar os mortos. Vestir os nus é o tema do programa de hoje. É muito sugestivo que no livro do Gênesis, no final do capítulo 1, se diga a respeito do homem e da mulher, Adão e Eva, que eles estavam nus e não se envergonhavam. É verdade que o sentido dado pelos padres da Igreja a essa afirmação é um sentido espiritual, ou seja, eles ainda não haviam sido maculados pelo pecado, não havia a malícia neles, o seu estado era de santidade, de justiça original, por isso não havia maldade no seu pensamento. Eles não se envergonhavam porque o pecado ainda não havia entrado na convivência do homem, coisa que vai acontecer somente no capítulo 3. Mas eu citei esse texto porque talvez ele seja a primeira relação da corporeidade humana com a veste. No capítulo 3 do livro do Gênesis, é dito que, depois do pecado, o Senhor passeava no jardim, Adão ouviu os passos do Senhor no jardim e se escondeu. Adão, onde estás? Ouvi teus passos e me escondi porque eu estou nu. Quem te disse que tu estavas nu? Acaso comeste do fruto que eu te proibira? E aí Adão tenta uma explicação que não convence a Deus. Eles colocaram, para cobrir as partes íntimas, folhas de oliveira. Folhas vegetais. Também é significativo que depois que o homem é expulso do paraíso, ele e sua companheira, Deus os veste. Deus cuida de vesti-los.
uma necessidade para o homem: vestir-se. O tema poderia ser desdobrado muito mais no Antigo Testamento, o tema da veste, mas vamos pular para o Novo Testamento. E vamos citar uma pessoa que se vestiu, mas que num determinado momento de sua vida, aliás, um momento dramático, teve suas vestes arrancadas. Arrancar as vestes de alguém, ou não permitir que a pessoa fique vestida, é uma violação do direito dela. O texto que eu escolhi, que vai ser lido agora, é uma agressão insana a uma pessoa. É Jesus, é Jesus. Talvez uma das poucas citações onde se mostra uma relação direta com Jesus e suas vestes. Marcos, capítulo 15, versículo 24. Depois de o terem crucificado, repartiram as suas vestes, tirando a sorte sobre elas, para ver o que tocaria a cada um. A cena é terrível. Jesus chega ao Calvário. Ainda está vestido. Podemos até imaginar como estão as vestes de Jesus, completamente sujas, embebidas em sangue, porque Jesus já havia sido açoitado, já havia sido flagelado, já havia sido coroado de espinhos. Profundamente perturbado, foi-lhe imposta a cruz para carregar desde o local da flagelação até ao Calvário. Podemos imaginar a situação das vestes de Jesus. E agora esse ritual macabro, debochado, de arrancar as vestes de nosso Senhor para se tirar a sorte, para ver quem ficaria com as vestes de nosso Senhor. Na cruz, portanto, nós temos nosso Senhor Jesus Cristo em vestes sumárias. A iconografia cristã acerta, baseada nesse texto, quando reproduz nosso Senhor na cruz, quase nu. Foi exatamente assim, por causa desse texto. Vejam que cena pavorosa. Nosso Senhor e Salvador, no fim de sua vida terrena, sem vestes. Na verdade, quem estava sem vestes era toda a humanidade. Aquelas vestes que Deus colocou em Adão e Eva quando foram expulsos do paraíso são símbolo de um propósito de Deus de um dia revestir a humanidade com a sua graça. São Paulo diz: vós vos revestistes de Cristo, falando da nova criatura. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas passaram. São João, autor do Apocalipse, vai falar da veste nova. Jesus, numa de suas parábolas, a parábola do convite de todos para o banquete, constata que ali tem alguém que não está com a veste das núpcias e aquela pessoa é tirada, símbolo da graça, para participar do banquete celeste. É imprescindível que você esteja revestido de Cristo, com a veste nova, com a roupa nova, símbolo da santificação, da vida da graça, da renúncia completa ao pecado, da renovação, da purificação, pelo sangue de Cristo e pela força do Espírito Santo. Mas voltemos ao Calvário. Suas vestes foram tiradas. Quando no juízo final o Senhor pronunciar, e isso está no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, estive nu e me vestistes. Jesus se refere a uma necessidade básica de todo ser humano: estar vestido. E vestido convenientemente. É óbvio que determinadas situações, determinados contextos, determinados ambientes, em determinadas épocas, demandam específicos tipos de roupa. Para alguém que vive numa temperatura média de 5, 10 graus, a roupa não pode ser uma roupa sumária muito fina.
há de ser uma roupa adequada, proporcional ao clima adverso onde a pessoa vive, onde a pessoa reside. Mas essas questões deixemos de lado e fiquemos com a essência, que é vestir aquele que não tem roupa suficiente, por N motivos. A sua está esfarrapada, ele está desempregado, ele está... A solidariedade cristã leva, antes de tudo, o coração do homem a Jesus na cruz. Estive nu e me vestistes. O cristão, ouvindo essa frase de Jesus em Mateus 25, lembra logo de nosso Senhor na cruz. A providência permitiu que ele fosse despido. Ali estamos entre meio-dia e 3 da tarde. Se fazia calor, não sei, em Jerusalém. Se a temperatura era muito baixa no Calvário, não sabemos. O fato é que Jesus está desnudo. E no seu corpo santo, sem suas vestes, vislumbremos a humanidade sem roupa. E é do Cristo no Calvário para os desnudados dos nossos tempos atuais que a espiritualidade do cristão se insere. Sim, muitos que não creem em Jesus Cristo se preocupam em vestir as pessoas. Nós nos preocupamos porque, primeiro, o nosso Senhor e Salvador na cruz foi desnudo. Tiraram suas vestes. E esse gesto, lamentavelmente, se revela hoje em muitas pessoas que, privadas desse direito básico de se vestir, se nos colocam, a providência se nos coloca diante delas, para que, interpelados pelo próprio Jesus, para que, enxergando Jesus nessas pessoas, estive nu e me vestistes, ou não me vestistes, nós cumpramos esse preceito básico de vestir aquele que não tem roupa. No próximo bloco, nós vamos retomar um texto muito forte da carta de São Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 16, onde se fala precisamente, especificamente dessa questão básica de todos os seres humanos, que é estar vestido. E vestido dignamente. Vestir-se bem. Vestir-se de forma composta, suficiente, honesta, digna. É um direito de todo ser humano. Até o próximo bloco, se Deus quiser.